Olá, indo à sua aula número 103 de programação em Python e nessa aula a gente vai falar sobre ferramentas de diretórios. Então, vai usar o módulo OS e vamos ver algumas funções do módulo OS que são usadas para lidar com diretórios. Então, essa aula também possui um arquivo 113.py que resume as informações das funções do módulo OS. No caso, são 5 funções, as 5 mais fundamentais referentes ao módulo OS. Então, vamos executar o nosso arquivo 113.py para entender o programa. Então, antes de mais nada, a gente vai pegar o diretório que a gente está. Então, lembrar que isso é os.getCwd. Então, é essa funçãozinha aqui. Isso permite que a gente veja o diretório que a gente está. No caso, é mídia, Pedro, HD, aulas IZ, aulas Python 113. Então, podemos mudar o caminho de um determinado diretório. Então, eu quero mudar de diretório. Eu estou no diretório X, quero ir para o diretório Y. Para mudar o diretório, eu uso a sintaxe chdir, que vem de Change Directory, do inglês que é mude diretório. Então, se você tentar, se você sabe um pouco de execução de linha de comando, se você estudou o que eu coloquei na bibliografia, se eu tentar dar os.system, aqui colocar cd, dois pontos, e fechar, se eu tentar executar isso, você vai ver que ele não vai mudar o diretório. Então, para mudar diretório, você não pode usar o os.system. Você não pode pensar, basta executar o comando que muda o diretório. Não, eu tenho que usar essa função chdir change directory. E essa função vai permitir que eu mude o diretório. Eu posso especificar, para executar essa função, um caminho relativo. No caso, os dois pontos indicam o diretório que está acima desse. Então, se eu estou no diretório mídia Pedro HD aulas IZ aulas Python 113, ele mudou agora para mídia Pedro HD aulas IZ aulas Python apenas. E você vai ver que o os.chdir, diferente da execução das outras funções que eu mostrei do módulo OS e do módulo OS System, não retorna nada. Então, lembra que eu falei, determinada execução de um comando retorna um valor X se deu certo e Y se deu errado. Não é o caso do OS/chdir. Se você tentar mudar de diretório para um diretório que ele não existe ou que o caminho para ele está errado, ele vai te devolver um erro. Ele não vai te devolver um número inteiro representando que a operação deu errado. Certo? Então, é um pouco diferente. Então, nosso diretório passou a ser mídia Pedro HD aulas IZ aulas Python. Então, change directory é importante se você quiser mudar o diretório de trabalho do seu programa. Então, para adiantar para a próxima aula, brincadeirinha que eu estou fazendo, eu vou criar um novo diretório. E como que eu crio um novo diretório? Eu uso as.makedir e coloco aqui dentro nome do diretório. No caso, o nome do diretório vai ser 114. Então, isso aqui permite que eu crie um novo diretório. E vai criar um novo diretório no diretório de trabalho. Qual diretório de trabalho? Mídia Pedro HD, aulas IZ, aulas Python. Então, isso aqui é o equivalente a dizer os.system, para o caso do Linux, mkdir, é isso mesmo, 114. Então, isso aqui vai criar o diretório 114 do mesmo jeito. Só que o mkdir ele é mais genérico, porque no Windows eu nem sei que sintaxe que é para criar um diretório pela prompt comando. Então, no Windows, como eu não sei, eu posso usar o os.mkdir, que o os.mkdir sabe como criar diretório usando a sintaxe que for para o sistema que for. Certo? Então, isso aqui é muito vantajoso. Se você olhar nos arquivos da nossa aula, então estou aqui no 113, nos arquivos do aulas Python, você vê aqui o diretório 114 foi criado. Eu posso não só criar diretórios, como remover eles. Então, aqui eu tenho um bom, vamos verificar se o diretório existe. Então, retorna true. Então, se você não lembra,
eu uso os.path exists, acho que é assim. E aí eu coloco aqui 114. E ele vai retornar se existe ou não um diretório ou arquivo com o nome 114. No caso, true, porque existe o diretório 114. Agora eu vou remover o diretório. Então eu uso a sintaxe os.rmdir e coloco aqui o diretório que eu quero remover. Veja que tanto o mkdir quanto o os.rmdir, os dois retornaram none, que é esse valor aqui que eu estou imprimindo. Por que eu estou destacando isso? De novo, não devolve o número inteiro se der certo, ou o número inteiro se der errado, ou o número inteiro dependendo do erro que aconteceu. Se der algum erro, ele vai te retornar uma exceção, um objeto exceção, e vai parar a execução do seu programa, a não ser que você tenha um bloco try except lá. Então, o os removedir e é o equivalente a usar o os.system com a sintaxe adequada para o sistema operacional que você está executando. Então, se eu verificar agora se existe o diretório, de novo com os.path.exists, você vai ver que ele vai me retornar false, porque se eu olhar na minha pastinha, o 114, que estava aqui, sumiu. Certo? Então, os rmdir. Não só isso, eu posso olhar tudo que tem num determinado diretório. Então, eu usei aqui no caso os.listdir. E o que o listdir faz? Ele lista tudo que está dentro de um determinado diretório. Então, o meu diretório, que é o diretório media, hd, iz, blá, 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 ele tem todos esses diretórios aqui. São todas as aulas que a gente fez até agora. Então, você vê que aqui, quando eu chamo o os.listdir, ele lista todos os diretórios. E não só os diretórios, mas lista os arquivos aqui também. Veja que eu tenho o arquivo sys,os.txt. Esse arquivo, que aparece aqui, foi listado aqui. Então, significa que eu posso olhar todo o conteúdo dentro de um determinado diretório olhando o listdir. Certo? Então, os.listdir. Bem simples. Ok. Não só isso, às vezes, como é o caso do nosso diretório das aulas Python, além de ter as aulas 001, 002, blá, 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 dentro de cada aula existe outros diretórios, outros arquivos, outro conteúdo. Eu poderia escrever uma função que eu mudasse o diretório de trabalho, usasse o os.listdir, mudasse o diretório de trabalho, usasse o os.listdir, mudasse o diretório de trabalho, usar o os.listdir, mudar, olhar, mudar, olhar, mudar, olhar, mudar, olhar, mudar, olhar, mudar, olhar, e ir olhando os conteúdos de todos os diretórios que estão aqui, todos os diretórios e subdiretórios. Então, dentro da aula 004 ou 005 tem uma pasta exercício. Dentro da pasta exercício tem o exercício 1, o exercício 2. Aí também tem uma pasta gabarito com gabarito 1, gabarito 2 e assim por diante dentro de cada uma das pastas. Se eu quiser olhar os conteúdos dentro de outras pastas, eu posso escrever uma função com for loop ou eu posso usar o os.walk, que já faz isso para a gente. Então, o os.walk, a sintaxe dele é um pouquinho mais complicada. O os.walk ele é um gerador. Então, a gente já viu geradores quando a gente estava vendo sobre a parte de iteração. Então, como um gerador, eu posso percorrer ele usando for loop. Então, você vai ver aqui que dentro da 103.y eu usei um for loop dentro de os.walk e coloquei aqui um pontinho. O pontinho é para indicar, lembra da aula do OS dos separadores especiais, o pontinho é para indicar o diretório de trabalho corrente. Então, no caso, está indicando o media /Pedro, sei lá qual caminho, nunca me lembro o caminho que está. Certo? Então, está olhando todo o conteúdo dentro do diretório atual. E o que acontece? O os.walk, ele retorna, então é um gerador, e ele vai retornar uma tupla. Essa tupla é um nome, um sub e um args. O que é isso, nome, sub e args? Então, ele retorna o nome,
do diretório em que eu estou, nome do diretório que contém o diretório que eu estou, olhando no os.walk, o nome dos subdiretórios que existem desse diretório e o nome dos arquivos que existem nesse diretório. Certo? Então, uma lista de arquivos, uma lista de subdiretórios e um nome. Tudo isso eu estou colocando numa tupla para percorrer esse gerador, que é o os.walk, dentro da pasta que eu estou atualmente. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou imprimir o diretório que eu estou. Então, no caso, o diretório que eu estou é o diretório ponto, que é o diretório corrente. Depois, eu posso apertar Enter para ver o conteúdo do diretório corrente. No diretório corrente, eu tenho os seguintes arquivos: sys, os, txt. Veja que eu não estou listando os subdiretórios. Então, se eu olhar aqui a sintaxe que eu estou, não existe aqui for subdiretório em sub ou sub, sei lá, eu poderia ter colocado subs aqui, seria até melhor. Então, não estou listando subdiretórios. Por quê? Porque o os.walk, ele entra nesses subdiretórios para a gente. Como assim? Então, eu peguei e listei o que estava no meu subdiretório, dentro do meu diretório, desculpa, que é o diretório corrente. O único arquivo que existe no diretório corrente é o sys,os.txt. E aí eu vou para a próxima iteração. Na próxima iteração, ele não está mais dentro do meu diretório corrente. Ele está dentro do diretório 001, que está dentro do diretório corrente. E aí, eu posso ver os conteúdos da pasta 001, que está dentro do diretório corrente. No caso, a pasta 001 está vazia. Aí ele vai e passa para a próxima pasta que está dentro do diretório corrente, a pasta 002. Dentro da pasta 002, eu só tenho o arquivo primeiro.py. Então, ele mostra, está na lista de arquivos. Dentro do 003, eu só tenho print.py. Dentro do 004, comentário.py. Dentro do 005, variável.py. Dentro do 006, eu tenho exercício 1.py, exercício 2.py e soma.py. Só que o exercício 006 também possui uma pasta gabarito. Então, em vez dele voltar para o meu diretório corrente e olhar o diretório seguinte, ele vai olhar dentro do diretório que está dentro do diretório 006. Se tivesse outro diretório dentro do diretório 006, ele olharia esse outro diretório, olharia o próximo. Então, você começa a pensar que é um gerador que usa aí uma certa recursividade para verificar o que está dentro de um determinado diretório. E aí, com isso, eu consigo olhando todo o conteúdo de uma determinada pasta. Não só o conteúdo exclusivo daquela pasta, como o conteúdo de cada subpasta. E aí, se eu continuar executando aqui, eu vou ver o que está dentro de todas as pastas, todas as subpastas, todos os arquivos, e assim por diante. Posso ir dando Enter até acabar. Ou eu posso apertar Ctrl D ou Ctrl Z, se você lembrar da aula 110, para parar a execução do meu programa. Certo? E aí eu não sei por que apareceu isso aqui, mas o correto seria ter só parado de executar o programa. Pronto, parou de executar o programa. Certo? Então, o os.walk você pode usar para olhar os conteúdos dentro do diretório. E, para que eu uso essas ferramentas de diretório? Número 1, programas de instalação. Então, no instalador.py que a gente fez algumas aulas atrás, ele simplesmente copiava as pastas por um determinado caminho. Então, você não precisava criar necessariamente um diretório, podia usar a sintaxe da linha de comando e tal. Aqui você já pode mudar isso, criar um determinado diretório, outras coisas aí. Mas isso também é útil para você trabalhar com arquivos dentro do diretório. Por exemplo, vamos supor que eu queira renomear todos os arquivos .py, todos os arquivos txt dentro de uma determinada pasta. Eu posso usar o os.walk, o os.makedir, o os.removedir, assim por diante. Então, eu vou dar para vocês, então, essa primeira vez que eu vou mostrar para vocês um exemplo super real de execução, de uso dos conteúdos dessa aula. E foi um exemplo que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu comigo? O meu computador, que é esse laptop que eu estou usando aqui,
ele possui um HD de 1 TB. E aí eu particionei ele em 4. Uma partição de 100 GB para o Ubuntu, uma partição de 100 GB para o Windows 7, uma partição de 100 GB para o Mavericks e uma partição de 600 GB para um HD, para uma partição chamada HD, que você pode acessar por qualquer sistema operacional. Se você não sabe o que é partição, é como se você quebrasse o seu HD em HDs diferentes, certo? E isso eu uso porque dentro de um mesmo HD não é bom colocar 2 sistemas operacionais e tal. E aí com isso eu consigo ter os 3 sistemas dentro da minha máquina e acessar os meus arquivos a partir de qualquer um daqueles sistemas. Só que um belo dia, não sei porquê, o meu HD, a minha partição HD, né, ela endoidou e alguns arquivos foram excluídos do nada. E majoritariamente os arquivos que foram excluídos eram os arquivos, os vídeos das aulas dos canais. Então, os vídeos que eu faço eu organizo da seguinte forma: eu coloco dentro da pasta com o nome da aula, e dentro da pasta com o nome da aula eu coloco o arquivo no qual eu editei o vídeo, o arquivo no qual eu editei o som, o arquivo de vídeo, o arquivo de som, se os dois forem separados, né? E uma descrição, que é um arquivo de extensão .txt, que eu colocando a descrição do vídeo, porque se eu precisar recolocar o vídeo, porque eu percebi que eu fiz um erro grave, não dá para mudar, eu posso fazer assim. E aí o que aconteceu? As minhas pastas, elas foram excluídas, só que por alguma magia elas foram recuperadas. E foi tudo colocado dentro de uma pasta chamada found.000. E o found.000 colocou algumas outras pastas dentro dela, que são pastas com os nomes completamente X também. E dentro dessas pastas eu consegui identificar esses arquivos que eu uso. O arquivo de extensão .mp4, o arquivo de extensão .mp3, o arquivo txt de descrição, o arquivo Kdenlive, que é o editor de vídeo que eu uso no Linux. Enfim, então eu recuperei os meus arquivos automaticamente. Não sei como ele fez isso, não sei por que ele fez isso, não entendo tanto disso aí, mas enfim, isso aconteceu. Então, pelo menos eu sabia que eu podia arrumar. Só que tanto os meus arquivos quanto os meus diretórios estavam com nomes esquisitos, porque ele renomeou para os nomes X. Então, eu tinha que reorganizar todos os meus arquivos para o meu sistema antigo. Acontece que eu já fiz muitas aulas, essa é a aula 113. Então, são 113 aulas que eu tenho que renomear, arquivo por arquivo, diretório por diretório, na mão. Então, isso não dá para fazer. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um programinha para renomear esses arquivos e colocar numa pasta diferente. E depois ir excluindo os arquivos que eu já passei para outra pasta. E é isso que você vai fazer. O exercício dessa aula é para você pegar a found.00, uma demo, vamos dizer assim, da found.00, que eu salvei essa found.00 porque eu pensei, pô, isso aconteceu justo na hora que eu estava falando sobre isso, né? E você vai criar um sistema de recuperação. Eu não coloquei dentro da pasta os arquivos MP4 e MP3 porque para uploadar no Dropbox seria muito devagar e porque é desnecessário, né? Dá para fazer sem colocar esses arquivos, você vai entender o conceito geral. Então, dentro de cada pasta, você vai ver que existe um arquivo de descrição.txt. Então, o arquivo de extensão.txt ele veio com o nome que eu tinha colocado anteriormente. E o descrição.txt, você vai ver que toda descrição eu faço com um determinado padrão. E aí você vai pegar, a partir do padrão do arquivo de descrição de .txt, que é comum a todas as pastas que eu coloquei na demo, você vai pegar e recuperar o nome da pasta. Então, em algum lugar do descrição do .txt tem o nome da pasta, que é o nome da aula, como eu falei anteriormente. E você vai criar uma nova pasta, e é uma pasta recuperados, ou o nome da pasta que você preferir. E vai excluir depois os conteúdos da pasta found.00 e eventualmente a pasta found.000. E você vai recuperar os meus arquivos com os nomes adequados. Então, vai colocar no diretório adequado, organizar os arquivos que eu perdi.
para fazer isso, você vai usar o os.walk para olhar o conteúdo de cada diretório no found.00, o os.chdir para ficar mudando diretórios se você precisar, o os.mkdir para criar os diretórios de recuperação, o os.system para usar comandos como copy para copiar os arquivos, e o os.removedir, se você precisar também, nenhum desses é obrigatórios, mas o os.walk é legal você usar para você remover diretórios. E o que eu preciso falar sobre o os.rmdir que é importante? O os.rmdir ele não vai remover um diretório a não ser que ele esteja vazio. Então isso é um detalhe importante, certo? Então, quando você for tentar remover, se você tentar remover o found.00 no final do seu programa, não vai dar certo. Então, você tem que remover arquivo por arquivo. Então, vou até colocar aqui, remover diretórios só vazios. E é isso que você tem que fazer. Tem que fazer um programa de recuperação. Como desafio, tente implementar um arquivo de recuperação, então um script de recuperação de sessão.py, que receba o arquivo descrição como txt e sirva de entrada para... Então, o seu arquivo de recuperação vai pegar a descrição de txt, vai usar como entrada para um outro script, e esse script vai fazer a recuperação dos arquivos no diretório. Então, eu tenho a implementação da aula com a resolução. Então, se você olhar aqui dentro do EX, tem o exercício, que é a descrição do exercício. O copy aqui, eu acredito que eu não usei. Que eu não usei. Então, posso até deletar o copy. E tem o gabarito.py, que é o script principal, o rec.py. O rec.py é justamente esse arquivo que recebe a descrição e faz a recuperação do arquivo. Então, se você for ver como que fica a saída, então você vai ver que o found 000 tem aqui umas pastas esquisitas e tal, você pode olhar o conteúdo das pastas. Se eu der o Python 3, deixa eu antes mudar o diretório, né, para exercício, então Python 3 gabarito.py, você vai ver que não aparece nada, só aparece aqui um diretório recuperação com os diretórios recuperados da maneira que eu queria, ok? Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, espero vocês na próxima aula.